Aguardando o companheiro Valci retornar aí para a gente ir para a segunda parte. Espero que eu tenha salvado direito a primeira parte, porque na última live do frigorífico Anassara lá do Acre a gente conseguiu, mas na do Boca Brito a gente só conseguiu salvar a segunda parte. Mas acho que nessa de Valci deu tudo certo. Esperando o Valci entrar aí para poder a gente finalizar a segunda parte da live. Deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não, deixa eu ver. Deixa eu mandar um oi aqui para ele. Entrou aqui. Pronto, Valci. Voltamos para a segunda parte. Espero que eu tenha conseguido salvar. Aqui na de João, lá de Pernambuco, a primeira parte dele, foi a primeira, a segunda, eu comi música e não consegui salvar. Já a menina do Acre, a gente salvou todas as duas partes. Pois é, Valci, você falou de uma coisa importante aí, que era justamente, a gente estava falando no final da primeira parte sobre essa questão estratégica da associação, e graças a Deus a gente está tendo apoio de todas essas pessoas. A gente está escrevendo um projetinho aqui, para dentro em breve a gente fazer algumas viagens, inclusive lá em Brasília, né? Porque a gente observa que muitas coisas estão acontecendo aí, né? Pelo Nordeste, mas a gente quer unificar essas falas. A gente quer unificar essas falas com o governo federal, principalmente com a ministra, que parece ser uma pessoa muito aberta ao diálogo, à conversa, para ela dar o devido valor ao vino capinocultura, mas de um valor aí defendido pela associação de uma linha macro, né? Sem estar aquela história de barrismo de um estado ou de outro. Então, graças a Deus, todos os estados, pelo menos uns 12 estados estão apoiando a gente, né? Que tem plantas frigoríficas, que faz parte do nosso grupo, e outros estão querendo. Hoje mesmo recebi um outro comunicado de um outro, inclusive existe no Brasil a Associação Brasileira de Proteína Animal, já foi nos sinalizado que o novo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é o Santini, gosta muito da ovinocultura e incentivado pelos gaúchos, quer que a ovinocultura entre na Associação Brasileira de Proteína Animal. E aí a gente entrando nessa Associação de Proteína Animal, a gente pega carona, né, das diversas linhas de comunicação, das diversos canais de comunicação, para começar a falar mais do ovino e do caprino também, né? A gente sabe que a região sul do Brasil ela não tem muito hábito em falar em caprino. E eu procuro me policiar, e tudo tem que estar ovino e caprino, cabrito e cordeiro, porque a gente não pode esquecer do cabrito, né, que também é um produto que gera muita sustentabilidade no semiárido brasileiro. E é um produto de qualidade, uma proteína muito nobre. Inclusive o nosso semiárido, digamos assim, é a única região nas Américas que tem ainda um rebanho base para se fazer algum trabalho a nível de segurança alimentar, não só para o Brasil, mas quem sabe até para exportação. E também estamos recebendo algumas demandas de venda entre estados e até entre países, né? Mas a gente está com cautela com tudo isso, mas não perdendo de vista nenhuma oportunidade dessas que estão nos aparecendo, e a gente sempre trocando ideias lá dentro do grupo, né, da associação, e a gente pretende ir a Brasília visitar o Conselho Federal de Medicina Veterinária, visitar a Anvisa, visitar o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e Comércio, mostrar a nossa cara, mostrar que nós somos pequenos, mas estamos sendo organizados. Nós estamos se organizando, nós estamos se estruturando, não estamos mais sozinhos, nós estamos unificando as falas, esses grupos, ou melhor, o grupo da nossa associação ajuda bastante em estar unificando nossos objetivos e nossas falas, para poder a gente saber o que a gente quer, né? E quais são nossas demandas perante as instituições governamentais, seja elas estadual ou federal. Então, eu acho que foi bem oportuno você ter colocado a questão da associação, e eu pegando a carona, estou falando isso. Então, a gente acha que, dentro de breve, não acredito que em menos de 12 meses ou 2 anos, nós vamos ter um outro tipo de respaldo a nível de mídia,
a nível de órgãos e instituições estaduais e federais. Nós vamos ter outro tipo de representatividade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque o básico nós já fazemos. O que é que o básico a gente faz? Como você falou, cada um no seu canto fazendo. O produtor está lá criando, o frigorífico está lá processando, né? O governo, em alguns territórios, alguns estados, tentando ajudar, fazendo a sua parte, mas tudo isso ainda não está unificado a nível de Brasil, até perante o mercado consumidor, né? No que diz respeito à qualidade e à nobreza dessa proteína animal. Então a gente tem que atingir novos fóruns aqui dentro do Brasil, seja eles institucionais ou ambiental, para poder fazer valer a qualidade do produto que a gente processa e que a gente produz enquanto produtor, né? E eu acho que a associação está nessa toada, como diz o outro, está nesse caminho, né? E a gente espera sempre contar com todos os frigoríficos. Eu acho que é por aí. E aí, com certeza, uma campanha publicitária dessa, ele vai ter um outro tipo de respaldo, um outro tipo de encaminhamento, né? Onde todas marcas, né, seja Frig Bahia, seja Carneiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, seja o Celebra, seja a marca lá de São Paulo, lá no Piauí, lá na Paraíba, todos eles falando em nome da carne de cordeiro e de cabrito, né? Essa será a nossa grande propaganda, será a nossa grande bandeira, seriam essas carnes de cordeiro e de cabrito. Mas voltando ao caso do Frig Bahia, eu lhe pergunto, Valcir, e fique sempre atenado aí, algumas perguntas eu vejo do lado de cá, outras você só consegue você ver e eu não, né? Para poder responder alguma pessoa que esteja participando dessa live. O que é agora, qual o passo agora, digamos assim? Você uma vez falou para mim que eu sempre divulgo, falo de você bem por aí, enquanto gestor, pelo seguinte, que você fez uma leitura aqui, dentre todos que eu vejo de Norte e Nordeste trabalhar com caprinos e ovinos, né, a gente sabe que a cultura do gaúcho, do frigorífico que está no Rio Grande do Sul, ela é uma cultura mais antiga em termos de processamento do que a nossa, processamento de carcaça e de cortes. E você fez uma leitura muito rápida e que eu aprendi na porrada, como diz o outro, enquanto eu fui gestor de um frigorífico durante 5 anos, né, que é a questão da escala, né? Então você entendeu muito rapidamente que, e a gente vê em todos os fóruns, todo mundo achando que é montar frigorífico, o frigorífico é um grande negócio, que o frigorífico é isso, que é aquilo, e que a gente que já passou, que já venceu essa etapa, a gente não sabe se escuta, se interfere, ou se fala, ou se é melhor ficar calado mesmo, né? E você sempre falou, tem que ter muita paixão, tem que ter escala, tem que ter, enfim. Tem muitos, não sei se tem alguns produtores ouvindo a gente, né? E sempre isso eu vou falar entre frigoríficos e deixar isso muito claro. É claro que nós já avançamos esse momento, né? A gente observa que coisas que eram faladas em fóruns há 3 anos atrás, hoje já reduziu essa questão de frigorífico, que o problema do ovino-capinocultura no Brasil é frigorífico, e não é frigorífico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você, inclusive, como eu passei, você deve ter passado por essa situação, e você fez essa leitura rápida, né? E você viu, para dar sustentabilidade ao empreendimento frigorífico, seja com 10, com 20 ou com 40 funcionários como o seu, tem que ter uma certa escala para cumprir, porque é a indústria cumprir com seus custos fixos e etc. Eu queria que você fizesse essa pincelada rapidamente sobre isso aí. Isso, Roberto. A indústria, ela tem um custo fixo, né? Ela tem uma folha de pessoal e ela tem uma capacidade de produção. Por outro lado, na cadeia tem a tal da sazonalidade produtiva. Então, daí a importância da estratégia de você ter os grupos de continuadores entre os diversos produtores que a gente hoje, com o tamanho que a Bahia tem de rebanho e as plantas que estão rodando, todo ano eu tenho interrupção em alguns meses, porque de fato a gente chega a não encontrar produto ideal como a gente quer. A gente até encontra produtos velhos, mas de mais velhos, né? Em 2017, ali, quando nós começamos, em 2018, foi terrível. Né? Teve meses que a gente deixou de honrar contrato porque não tinha da qualidade que nós precisávamos. E aí, por isso que nós passamos então, a dialogar com essas cooperativas, projeto, que se filiaram à Frig Bahia, para que a gente tenha, em regiões diferentes do estado, grupos de fornecedores de matéria-prima. Se hoje na Bahia abrir mais 2 ou 3 frigoríficos, nenhum vai rodar.
na atual situação que a gente está hoje. Repito, para você rodar uma planta hoje de caprinos ovino, ou roda no modelo cooperativado que nós estamos criando, ou você vai ter que empreender um negócio privado e criar um grupo que integre a sua indústria. Você mesmo fomentar isso. Pegar aí 200, 300, 500 produtores em várias regiões e fomentar a produção dos cordeiros. Porque você não acha esses animais prontos aí naturalmente, nos vários cantos dessa imensa Bahia. Eu estou dizendo isso porque estou aqui nessa planta, tocando ela, você sabe disso, há 5 anos. Quantas vezes eu te disse, olha, não temos animais para atender a demanda dessa semana. Um maior de abate depois que a gente for nesse diálogo de construir essa base do fornecimento através das várias cooperativas singulares, apoiada por esses programas que o governo do Estado tem fomentado aí em diversas regiões. Senão, a gente não tinha conseguido montar o desenho que nós estamos conseguindo concretizar. Dito isso, como eu lhe pergunto, e nós estamos num estado que tem o maior rebanho ovino e caprino, não é pouca coisa não, né? E vejo que o que se precisa hoje no estado da Bahia, né? E eu vejo lá no sul, não sei se são as raças ou se são os produtores, né? Ou mesmo essa questão que você falou da sazonalidade, né? Ou seja, com todo esse custo e todo esse esforço de Estado, de órgãos como o Senar, tentando viabilizar assistência técnica para poder ter reserva estratégica de alimentos, mesmo na época de sazonalidade, poço artesiano para ver se ameniza as questões das questões hídricas, enfim, tudo isso aí que vem favorecer, né, de fato, a existência dessa matéria-prima em qualidade e quantidade, né, para poder fornecer, né, como você falou, 2, 3, 4 frigoríficos, cada um abatendo, digamos, 2.000 cabeças por mês, quer dizer, seria um horizonte de 8.000 cabeças mês para um rebanho de quantos milhões de cabeças? De mais de 7 milhões ou 10 milhões de cabeças, juntando caprino e ovino, salvo engano. Quer dizer, dá nas piores depósitos 3, 4 milhões de matrizes, né, em condições de reprodução, tranquilamente, no estado da Bahia, né? E que pese também o baixo índice de produtividade e de prolificidade, né, desses animais fêmeas. Mas são números pequenos que a gente está falando, quando a gente está falando de 8.000 cabeças para milhões de fêmeas, né, no estado da Bahia. E aí a gente vai e fica, como é que faz para a gente avançar, né, num planejamento estratégico, o estado da Bahia, enquanto gerador de matéria-prima? Não só, a gente, é bem verdade, viu, Glauci? Que a gente sabe que há uma grande captação aqui no estado da Bahia de animais para outros estados, né? Não só para fazer engorda, como também para abate, existe uma grande. A ADAB mesmo deve ter esse número tranquilamente, né? Porque todos os animais passam por uma GTA e tem isso lá. Então a gente sabe que a Bahia hoje já foi muito formador de rebanho, hoje ela é mais fornecedor de matéria-prima para abate, eu acredito eu, do que foi naqueles tempos que só existia Bahia e Sergipe em zona livre de aftosa com vacinação, né? Hoje tem todo o Nordeste que pode fornecer, mas a Bahia ainda é o estado que fica mais próximo do centro-sul do Brasil, em termos de fornecimento de matéria-prima. E a gente sabe que saem muitos animais para atender outras demandas aí, não só de frigorífico, mas de confinadores também, né? E de formação de rebanho também, ainda que seja em menor quantidade. O que é que pega ainda para a Bahia, já puxando um pouco o estado, para a Bahia definitivamente consolidar como estado produtor, como estado processador e exportador a nível de Brasil de animais para outros estados? Visto que a gente está observando que outros estados com rebanho menores que o nosso estão tomando esse lugar da gente, né? No bom sentido, a gente quer que todos realmente, que esse comércio, que esse fluxo de mercadoria exista entre as plantas frigoríficas do nosso país, né? Cada um mostre a competitividade de seus produtos, do Rio Grande do Sul, seja de Santa Catarina, seja da Paraíba, de Aracaju, de Sergipe, enfim, de qualquer estado, né? Cada um que tenha competência, faça seus, como é que chama,
copie os que estão na frente, né? E faça seus mercados, né? Quem ganha isso é o consumidor, quem ganha é nosso agronegócio, é a cadeia produtiva como um todo. Então, o que é que falta à Bahia para a Bahia se despontar realmente como um grande fornecedor de produto final acabado, assim, para você dizer, de carne de ovina e caprina? Porque em matéria-prima a gente sabe que tem, né? De commodity, digamos que o animal nosso é commodity, mas eu digo de produto, e eu acho que eu estou fazendo a pergunta para a pessoa certa, porque você, o seu frigorífico hoje é o frigorífico da Bahia que está exportando para o Brasil, na medida que tem já parceiros em Brasília, na Paraíba, em Manaus e outras negociações em outros estados. Então, acho que eu estou perguntando à pessoa certa o que é que a Bahia pode fazer com as plantas que tem ou com as outras que pode vir a estar aqui para poder, de fato, ter essa matéria-prima em outros estados do Brasil. A matéria-prima, produto final acabado. Agora, assim, eu acho que você não organiza uma cadeia produtiva de uma proteína como a caprina e ovina sem as plantas frigoríficas. Né? As plantas frigoríficas, elas são determinantes para que a gente consolide esse negócio, caprina e ovina, como um negócio. Nós não temos um histórico positivo do Estado com relação à continuidade das plantas frigoríficas. Né? Você conhece bem, né? A Jequié foi por um período, interrompeu. Feira de Santana, 2, 3 interrupções. Juazeiro, 2 plantas, 2 interrupções. Então, isso, de certa forma, também cria um nó na organização da cadeia. Eu acho que a gente precisa consolidar algumas plantas frigoríficas, e aí é esse o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, e pegamos no cooperativismo a solução, para que a gente, de fato, seja referência para um grupo de criadores que entenda que tem na Frito Bahia a sua parceira comercial para que ele possa continuar investindo lá na sua propriedade. O cara está com 1.000 matrizes, ele vai poder ir para 2.000, porque ele sabe que vai conseguir escoar a produção. Ele participa diretamente da discussão do negócio. É o agricultor familiar que tinha ali 100 matrizes ovina e criava ali umas vaquinhas, vai eliminar essas vacas porque consome mais a ração dele, vai crescer o plantel de ovinos porque ele sabe que está participando de um projeto estratégico. Então, o que a gente precisa são de projetos estratégicos. Né? Essa planta ela está focada em um raio de atuação regional, entendeu? Amplo, e que vai chegar a X fornecedores que vai conseguir ter um volume na carteira de negócio que permita fechar contratos mais audaciosos. Eu vejo no grupo quantas sondagens que às vezes você coloca lá e de outros, de grandes compradores, né, inclusive para mercado externo. E hoje a gente não tem uma planta aqui no Nordeste que consiga atender um volume de fornecimento de 50 toneladas por mês. Não tem ninguém que consiga atender isso. Até ironicamente, às vezes, a gente tem aqui um estado com o perfil da Bahia, com um plantel que tem, e por 2 ou 3 vezes eu tive que buscar animal no norte de Minas, tive que buscar animal no Piauí. Incrível, né? Da mesma forma que a gente manda para outros estados, a gente tem que buscar para repor temporariamente alguns períodos, algumas semanas que a gente não consegue o volume que nós precisamos, com parceiros que a gente tem dentro dessa relação do cooperativismo. Então, consolidando essas plantas e elas conseguindo se colocar a nível de mercado, a nível de mercado, aí vai criando musculatura para que a gente, de fato, possa ter, né, essa coisa da caprina ovinocultura, um negócio, uma commodity, como você fala, porque é uma coisa muito pequena. Né? A gente está fazendo, a gente está aqui falando aí de mais mês, uma possibilidade de chegar a 4 mil em breve, que é muito pequeno por um volume que está aí nos dados. Se você pegar os dados do IBGE, só o município de Casa Nova se fala de 1 milhão de cabeças de caprinos e ovinos. Agora, esses animais estão em que condições, né, para fornecimento para uma planta frigorífica que precisa de um cordeiro, de um cabrito, com no máximo de 180 dias, né, no máximo 2 dentes. Né? Então, é toda essa discussão que a gente vem implementando aqui na cooperativa, agregando sempre mais pessoas, ganhando mais adeptos à ideia
para que a gente possa chegar a um determinado momento que a gente se consolide, porque a gente não é uma planta em consolidação. Né? Vai chegar um determinado momento, a Bahia está instalada na bacia do Guatu, no município de Pintadas, e consegue processar aí 10 mil cabeças de animais mês, porque tem mercado, vai exportar, entendeu? Enfim, esse é o nosso sonho, né? É para isso que nós estamos aqui, persistindo na ideia, rompendo dificuldades, mas não desistindo nunca. Certo. Outra coisa também, a gente inclusive vai ter uma live sobre peles, né? Peles. Como é que está a situação de peles hoje aí com vocês, o costume? As peles hoje, que maneira essas peles poderiam agregar em termos de redução de custo? Você já falou dos miúdos, que os miúdos né? Ele, se não fosse a questão que vocês passam feedback para o produtor no que diz respeito à produção, porque não se aproveita muito alguns em função dos parasitos, né? E o desperdício devido ao serviço de inspeção não aprovarem algumas vezes por conta dessa má criação, digamos assim, ou questão de um remédio, de um vermífugo, enfim, coisa parecida. Aí eu pergunto a peles, né? O que fazer com as peles, né? O que é que você acha das peles? Inclusive eu estou tentando marcar essa live com um parceiro nosso da associação, né? Pele hoje parece que virou 4, 5 reais uma pele de ovina, de caprino não vale nada, praticamente, e é um produto nobre, né? O que a gente fazer com isso? O que é que você imagina? Ou é uma coisa temporária? E olha que o dólar está de 5, 6 reais e a pele não reage, né? Será que as importações, a gente sabe que existe aquela história, né? Aí que é importante a história da associação nisso tudo, né? Porque a gente sabe que no Brasil existe o drawback, né? Que é aquela história que você compra matéria-prima de outro país, traz para o seu, processa e reexporta sem custo nenhum, a nível de imposto, tributação, coisa parecida. Então, se tem uma mercadoria barata na Índia ou na África, como acontece o cacau aqui, né? Importar cacau às vezes é melhor do que comprar cacau da região sul da Bahia para fazer chocolate. Então, o cara importa o cacau, processa aqui e exporta de volta. Não paga nada, porque o governo, a legislação tributária fiscal brasileira permite isso. As peles fazem isso também, né? Não sei em que nível, né? Porque pele dá barato, parece que na Índia, né? Importam pele da Índia, da África. Qual é o momento que você está passando de pele? Porque pele poderia ser um grande aliado de vocês na composição do custo operacional da indústria, né? Ajudar. Sim, Alberto, o mercado de pele, ele já não vinha bem, né? Nos últimos, diria assim, 3 anos, né? A gente teve aqui um valor agregado de pele até razoável. Mas, de fato, 2019 foi o pior ano para o mercado de pele aqui para a gente. Conversando com alguns donos de costume, fala muito do produto artificial chinês que vinha substituindo aí o couro. Então, isso fez com que o preço tivesse uma redução aí de 30%, 40%, 50% do valor praticado em 2018 para 2017. Nós fechamos 2019 praticamente entregando pele para se livrar do couro. Porque o valor recebido muito abaixo. Por exemplo, agora, a gente retomando, vamos aguardar aí as medidas do governo do estado aqui da Bahia, a partir agora do dia 4 de junho, a gente fazer aqui a retomada, mas a gente já foi comunicado pelos compradores de couro que não tem mercado de couro. Minha última remessa de abril foi só para guardar. Ele não tinha para onde desaguar o produto. Então, de fato, o mercado de couro é muito ruim, não só o de capim ovino, inclusive o de bovino. A gente tem outros parceiros aqui que atuam, temos nos informado nessa direção. É uma situação a se resolver, essa questão do couro hoje, o que fazer, agregar mais valor ao produto. A gente só sabe de experiência aqui no Nordeste, o pessoal lá da Paraíba, né? No sentido de processar essas peles a nível semi-artesanal, digamos assim, não é artesanal 100%, semi-artesanal, e agregar produtos, né, a nível de bolsa, sapato, enfim. Tem uma cooperativa de mulheres lá no interior da Bahia, da Paraíba, e tem também um centro de
formação de couro calçadista, né? Para trabalhar essas peles também lá na Paraíba, que, se não me engano, só tem 2 no Brasil, um no Rio Grande do Sul e esse da Paraíba. São centros de formação de pessoas para trabalhar com as peles e transformar em couros e produtos finais acabados, a nível de bolsas, sapatos, carteiras, enfim, N tipos, né? De acordo com a criatividade dos designers e dos técnicos. Que a gente não sabe se essa é a saída, né? Agregar, porque pelo esse cenário que você está dizendo aí é um pouco desolador, né? Em termos de concorrência das peles com esses tipos de sucedâneo aí, né? Como a questão do sintético e a questão dos chineses, né? De processar. Mas a gente sabe que é um produto que realmente, porque pode agregar bastante e reduzir, ajudar a diminuir o custo da planta frigorífica, né? Enfim, ao mesmo tempo, eu gostaria de saber de você, se você acha que as indústrias frigoríficas, aí eu vou falar de uma maneira geral a nível de Brasil, mas principalmente a nível de Nordeste, elas podem ter um papel muito grande, e eu defendo isso, enquanto pessoa, e procuro meus pares compartilhar desse pensamento, que é o que, inclusive quero tentar levar isso para Brasília também, é mostrar que as poucas plantas frigoríficas que estão fechadas ou em operação ociosas, ou, fazer uma parceria com governos dos estados e governo federal, principalmente, a combater esse abate clandestino no bom sentido, a tornar aliados, né, através do processamento desses animais, né, que vão para essas feiras, que são normalmente feiras livres, mercados municipais, né? Então, o que é que você acha dessa possibilidade de uma empreitada dessa natureza, assim, os frigoríficos abaterem os animais em parceria com as prefeituras, com os governos dos estados, né, e disponibilizar aquele animal para aquele produtor, aquele feirante, e a gente abate, entrega lá e você comercializa do seu preço que quer. Você acha que um esforço desse vale a pena a gente ainda trabalhar isso para poder não só agregar valor ao frigorífico, né, desses que estão parados, com plantas paradas e podem ser ativadas, e a gente sabe que tem umas 8 ou 10 aqui no Nordeste, né, e ao mesmo tempo agregar aquelas que já estão trabalhando, mas ainda têm capacidade de operacionalização para esse tipo de produto. O que é que você acha dessa empreitada ou dessa força-tarefa de todos os frigoríficos que estão nessa situação, principalmente no norte e nordeste do Brasil? Esse é um debate que não tem outro caminho, né? A primeira coisa aí é de saúde pública, né? Quem administra a batedouro, que nem eu que faço gestão aqui, você que é veterinário, sabe muito bem a forma, às vezes, que chega alguns animais vindo das propriedades rurais. Animais sem condição nenhuma de consumo humano. E que no abate clandestino vai. No abate clandestino, o cara mete a faca ali, tira lá o caroço, né, que já está lá grudado no colchão do animal e coloca para o consumo. Isso é o real. Então, acho que do ponto de vista de saúde pública, não deveria ter abate. Os abates deveriam todos ocorrer em plantas autorizadas e com inspeção de médico veterinário, devidamente treinado para isso, né? Qualquer ser humano ir para dentro de uma planta que mais nunca ele come carne clandestina sem saber de onde veio. O maior teste do camarada é passar um dia dentro do frigorífico, ele mais nunca vai comer carne clandestina sem saber a origem. Então, eu acho que para mudar essa questão cultural, aí a gente já vai para outra questão, né? Nós temos um problema no Brasil muito complexo, que são as questões de ordem cultural, né? Quer dizer, o indivíduo ele desenvolveu o hábito de comer a carne quente, abatida ali debaixo de um pé de árvore e colocada lá no fundo do quintal dele numa banca de uma feira livre. É lamentável isso, mas está na cabeça de algumas pessoas que têm essa resistência ainda. Mas não tem outro caminho, né? O caminho natural, daqui 2 anos ou 3 anos, é de fato haver uma ação forte do Ministério da Agricultura, talvez credenciando e criando as condições para que as prefeituras municipais possam ter departamentos de inspeção para cuidar disso. Não dá para a gente continuar tendo a população brasileira consumindo animal sem saber a origem, que é o que acontece no interior. Né? Em pleno tempo de pandemia.
né? Nós temos nas várias cadeias ainda de alimentação, de proteína animal, ainda é o abate clandestino que predomina. É. E para Isso você vai ver, ser assim. né? Eu sou do tempo, você vê que a questão de cultura que você fala, a cultura ela modifica ou ela altera, no bom sentido, de acordo a determinadas medidas. Eu fui do tempo que já comi galinha batida dentro de apartamento. Eu morava em apartamento, com minha mãe, e eu já vi minha mãe comprar galinha viva na feira e fazer lá no fundo da copa cozinha o pescoço, frangar o pescoço e comer, a gente comer. Então, era questão cultural. Hoje, se brincar, um homem da roça quer comer, come frango congelado. Vai ao supermercado comprar frango congelado, de alguns tipos de fazenda e de alguns territórios, né? Então, a cultura, ela às vezes é quebrada pela questão também de preço, comodidade, facilidade, uma série de coisas. Mas eu acho que essa questão que a gente tem que enfrentar, e a gente vai tentar enfrentar esse ano ainda, né, desse abate clandestino em fazer parceria. A gente já vê alguns movimentos interessantes, eu falei numa live, a gente vê aí o Ministério da Agricultura, através de seus consórcios intermunicipais, viabilizando o CISB para o pessoal que tem departamento de inspeção através de SIM. Né? Acho que é louvável essa iniciativa, mas mais louvável ainda são os próprios frigoríficos que já existem, né, disponibilizar suas plantas frigoríficas para esse trabalho também. Né? Então, eu acho que a gente vai fazer todo um mapeamento e quantificar isso e apresentar para a ministra, mostrando a ela, né, quantos frigoríficos, quantas capacidades de animais a serem abatidos nós temos disponíveis a nível de Estado e a nível de Brasil, para poder reduzir. A gente não quer acabar, mas a gente melhorar esse nível de abate. A gente sabe que, por exemplo, o Estado como o Rio Grande do Sul, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, tem muito uma questão de cultura lá de abate informal, e eles diferenciam o abate informal de clandestino, lá no sul, né? Então, mas o abate praticamente clandestino, por assim dizer, no Rio Grande do Sul, não chega, acho que a 20%, né? Ou 30%, esse abate que a pessoa abate para se comercializar ali na esquina, né? Não existe, enquanto aqui no Nordeste eu acho que a gente está em patamares já superior a 90%, e nunca conseguindo descer, né? Então, acho que a gente pode começar essa força-tarefa a trabalhar muito forte isso com o Ministério, né, com os órgãos de defesa sanitária. E vamos agregar mais emprego e mais renda aos frigoríficos que estão parados ou os que estão ociosos, né? Aí, através da operacionalização dessas plantas frigoríficas, né? Esse é um assunto que a gente vai discutir muito, mas já é quase que consenso entre todos gestores e proprietários de frigoríficos, né? É quase que unanimidade nessa questão, mas avançando à frente e já entrando para os finalmente, como diz o outro, o que você espera para, digamos assim, como uma oportunidade, né? Essa situação desses futuros novo normal, né? Seja com a vacina ou sem a vacina, né? Você acha que a gente a carne caprina e ovina, ela vai ter seu espaço, vai ter uma tomada de conscientização pelo consumidor, né? Em cuidados mais no consumo de proteína animal? Eu não sei se todos estão sabendo a origem desse vírus, né? De onde veio esses vírus e muitos outros vírus, né? Como zoonose, digamos assim, né? E eu gostaria que muitos tivessem ciente, né, da causa de tudo isso, né? Ou seja, que é um vírus que veio de um animal para o ser humano, né? E tem várias formas de contágio, de vários tipos de vírus, né? Eu falei numa live passada que 1/3, salvo engano, 1/3 de todas as doenças, digamos assim, infecciosas, ela é originada por animal no mundo, né? Daí a importância, né, do consumidor ela ter uma posição e uma tomada de consciência na questão do consumo de alimentos, principalmente o consumo de produtos de origem animal. Visto isso, dito isso, o que é que você acha que a gente pode avançar no caprino e ovino, né? Independente dessa situação cultural que você falou e do abate clandestino, você acha que como a gente pode aproveitar isso e tirar disso uma grande oportunidade
para a gente avançar em novos mercados consumidores? No caso específico da carne de cabrito e cordeiro. Isso, o abate clandestino vai ser sempre a nossa conversa, né, a nossa prosa, e ele não vai deixar de existir, evidente. Até porque não há uma maior estrutura dos órgãos de fiscalização para um melhor acompanhamento disso. Então, a gente vai conviver com ele ao longo dos anos até que haja, de fato, uma tomada de consciência da sociedade do risco que ela tem. Eu acho que vai vir muito mais por aí do que até de uma ação de controle público. Eu acredito que a gente produz uma proteína de muito boa qualidade, né, e diferenciada. Né? Então, eu continuo acreditando no potencial da caprinocultura como geradora de renda para quem está em plano na atividade ou para quem continua na atividade ou vai ampliar a atividade. O frigorífico, evidentemente, todas as plantas têm que ir buscando as adequações para esses momentos, né? E evidentemente que todo momento de crise faz com que você pense mais e busque utilizar ela para novas oportunidades. Né? Mesmo, né? Qual é a nossa... O nosso novo recorte foi para o comércio virtual de venda de produto congelado, que não é uma coisa fácil fazer com congelado. Um produto que você consegue despachar pelo correio, por qualquer logística, é fácil trabalhar. Agora, você fazer delivery, uma venda virtual de produto congelado, foi assim, uns 30 dias de quebra-cabeça aqui para a gente montar uma estratégia funcional e que tivesse dentro de um custo bacana para o consumidor. E conseguimos fazer isso. Então é isso, é aproveitar as dificuldades para gerar novas oportunidades de negócio. Eu acredito que, passando aí esse vendaval maior do isolamento, o isolamento necessário, né, para que o setor de saúde pudesse suportar as pessoas que demandassem ele, então não teve jeito, teve que isolar as pessoas, e acho que todos nós que estamos atuando como empresários sabemos, de fato, o tamanho do problema econômico que causou para nós, mas entendemos também que nós temos uma questão de saúde pública, né? O país tinha que tomar as suas decisões de acordo com a realidade de cada região. A gente vai voltar e vai voltar com a mesma pegada, voltar forte, voltar acreditando, buscar os parceiros que a gente deixou para trás nesses últimos 30 dias, por questão de terem que ter fechado os seus estabelecimentos e retomar. Nós vamos retomar a atividade, a gente vai continuar focando forte. Porque acreditamos muito no caprino e ovino como um elemento de geração de renda para as pessoas em um país que precisa de oportunidades como o Brasil. Estamos indo agora por finalmente, né? Eu gostaria de deixar à sua disposição alguns minutos finais para fazer suas considerações, suas colocações, seus pensamentos, enfim, tudo que você puder para a gente concluir nossa live de hoje. Também a gente agradece aí a Bearco por promover, né, essa interação, repetindo aqui para os que entrou depois, né, a Frig Bahia é uma cooperativa que está localizada no município de Pintadas, região da Bacia do Jacuí. Nós estamos tendo uma localização confortável, né, 250 km de Salvador. Isso faz dar uma facilidade no escoamento da produção. Hoje a gente trabalha com a integração toda cooperativada. Fazemos abate dos caprinos e ovinos oriundos dos nossos cooperados, ou cooperado da própria cooperativa, ou cooperado de cooperativa que é afiliada, né, na Bahia. Hoje a gente consegue produzir hoje em torno de 32 cortes, né, cortes especiais de caprinos e ovinos, e temos aí uma linha de embutido. Estamos aí com o pé na estrada, né? Quem quiser nos conhecer melhor é só entrar aí na loja virtual www.finosertão.com e você vai nos achar lá. E se estiver em Salvador e região metropolitana, se quiser receber de forma confortável o seu produto em casa, é só nos acessar que você vai ter a oportunidade de consumir um gostoso cordeiro e um gostoso cabrito. E valeu aí as pessoas que participaram, né, que estão conosco até agora, né, era a ideia de 1 hora, acho que já vai ir para 1 hora e meia, mas acho que o bate-papo foi isso mesmo, foi esticando porque o assunto é oportuno.
Valeu, um abraço. Nós vamos salvar a nossa conversa e aqueles que vão ao longo da semana ouvindo a nossa live. Muito obrigado, Valci. E até a próxima. Valeu.